Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje é a nossa aula de número 5. Eu sou a professora Dilclé e hoje estou aqui com o professor Luciano Andrade. Olá, professor. Olá, professora. Olá, pessoal. Como é que estão vocês? Estou aqui para compor aí esse time maravilhoso aí de Física. Espero corresponder à altura e estou aqui para ajudar vocês no chat. Tenha uma boa aula e o que precisar estamos aí à disposição. Ok, obrigada, professor. Então vamos lá para o nosso momento da exposição. E hoje nós vamos continuar aqui em nossas aulas. Hoje é a nossa aula de número 5. Mas antes disso, vamos rever aí nossa equipe de Física. A equipe de Física que é coordenada pela professora Raquel Aranha, segunda série, sintonizem aí, coloquem no caderno de vocês, Física, responsáveis por essa aula de hoje aqui no turno matutino, eu, Dilclé Oliveira, e o professor Luciano Andrade. A gente está aqui agora e na nossa primeira unidade, hoje, aula de número 5, o tema é dilatação dos sólidos, superficial e volumétrica e dilatação dos líquidos. É o que a gente vai ver hoje, viu, cabeludas? Às vezes vocês já estão acostumados, pessoal de remanso, que a gente lê tudo junto, viu, gente? Que vem o nome assim de duas localidades e a gente lê tudo junto. Vamos adiante, não precisa copiar agora porque eu vou colocar para vocês depois. Nossos objetivos de hoje, quais são? Compreender a relação entre a dilatação real e aparente de um líquido e a dilatação do recipiente que a contém. Compreender a importância da dilatação de materiais nas construções, nos contatos elétricos, automáticos e etc. Olha, nossa mensagem de sempre, olha aí, essa aí do James Russell, diz assim: educar a inteligência é dilatar o horizonte dos seus desejos e das suas necessidades. Libra que essas mensagens sempre vêm com algumas palavras que a gente procura envolver, quando possível, os nossos temas aqui. Lá vem dilatar novamente. A mensagem da semana passada foi com dilatar o tempo. Lembra que eu perguntei a vocês o que é que, né, a mensagem quis dizer com dilatar o tempo? E aqui hoje é dilatar o horizonte dos seus desejos e das suas necessidades. Olha a palavra dilatar de novo. Então, dilatar a gente já viu na semana passada, né, que é expandir. A gente viu que a temperatura ela tem uma influência nos materiais, no comportamento da matéria. E aí tem a dilatação, que envolve aí também a questão da contração. Tem o aumento da temperatura que faz com que a substância ela aumente, ela vai se expandir. Tem alguns casos aqui interessantes que nós vamos ver hoje. Que fogem um pouquinho dessa regra, e tem o resfriamento que faz com que a maioria dos corpos eles se contraiam, e tudo isso por causa de quê, gente? Por causa da temperatura. Então, nessa influência, né, em relação aí aos materiais e aos fenômenos, claro, físicos. Gente, lembrando aí do nosso tema, que a gente não esquece jamais, porque é o tema que a gente trabalha na unidade, que é envelhecimento no Brasil, desafios culturais, políticos e econômicos. E aí eu coloquei para vocês o seguinte: fatores de influências em termorregulação e exercício. Embaixo eu tenho aí qualidade de vida do idoso. Observem, vocês que estão acompanhando pegando, copiando, ou fazendo print, ou pegando essas aulas lá no AVA, né, o mediador tem acesso, vocês vão observar que cada aula a gente coloca o tema, né, de forma geral, e os subtemas, tópicos que vocês vão fazer consultas durante a unidade. Como a gente está em ciências da natureza, a gente procura relacionar como é que as ciências, essas, né, disciplinas que nós estamos tendo a oportunidade de ter o conhecimento, como física, biologia e química, vai influenciar na vida da gente e na vida futura nossa, né, na vida da melhor idade. E tem a questão desse terminho aí, termorregulação. Termorregulação, não sei se vocês já viram na biologia, é como o corpo, a fisiologia do corpo, como é que o nosso corpo funciona a partir das alterações da temperatura. E tem diferença entre idades, entre faixas longas de idades, né? Eu acho que dividido em questão de, né, quando chega na parte dos idosos, né, tem uma influência diferenciada. E quais são os cuidados
e o exercício é algo bom para que você tenha uma boa termorregulação. Então eu coloco aí para que vocês façam a consulta, tá bom? Vocês vão fazer a consulta e aí volta novamente para que vocês observem fatores de influência em termorregulação e exercício. Então vamos lá, seguindo. Então fiquem aí atentos aos tópicos, né, do nosso tema da unidade, para que vocês façam consulta, para que a gente possa discutir, inclusive na nossa aula interdisciplinar, que eu acho que vai ser na aula de biologia. Tá bom? Então vamos adiante. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, muito interessante, porque é da nossa região. É um vídeo, né, de um noticiário que diz que com mais de 2 milhões de idosos na Bahia, a Bahia segue tendência de longevidade. Cidade campeã tem exemplo de vitalidade aos 94 anos. Gente, onde será esse lugar que eu vou pra lá? Vou me aposentar e vou pra lá. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí. Vivo aqui no comércio a vida de pobre, mas um pobre rico, porque tem uma família criada, hoje sou rico, porque vivo a vida independente, sem complicância, comendo e bebendo, tá rico, né? Eu faço a UAT, comecei ano passado, que adoro isso aqui. Eu faço 2 aulas, eu faço inglês e faço fotografia, participo das festas. No São João foi excelente, dancei e adoro dançar. Durante o dia eu cuido da casa também, que sou dona de casa. E minha vida é assim, sempre as pessoas me dizem, por que nós temos do WhatsApp, por que não vai de... Não tenho sempre. É um exercício muito bom para a saúde. Você trabalhar a respiração, o corpo e a mente. E depois da aula eu vou treinar meus exercícios de pacuá, que é um exercício chinês que eu faço, e também outros exercícios, que eu faço leque, faço espada. Eu toda a vida fui assim, eu gostei, nunca quis ficar parada. Eu era uma pessoa assim, bem tímida. A primeira vez que eu subi num palco foi quando eu cheguei aqui na UAT. A primeira vez que eu peguei no microfone também foi aqui. A primeira vez que eu dancei, que eu não dançava, só fazia trabalhar, foi aqui na UAT. Então, minha vida mudou completamente. Faço multimídia, que eu trabalho com fotografia, vídeo, cubro todos os eventos, tomo conta do Face, dos WhatsApp, não entendia nada de redes sociais. Eu tenho o meu Face de Jane Rangel e tenho uma página que eu coloco os meus trabalhos daqui da UAT. Meu nome nas redes sociais é Dijane Rangel. Dijane Rangel. Que eu amo rede social. Aqui, diga onde eu estava. Na Disney com meus netos. Ah, gostaram? Capinuro diz o seguinte: na zona rural as pessoas têm grandes possibilidades de viverem mais, pois há mais tranquilidade, sem estresse. Conheci um senhor que viveu até 104 anos e ainda trabalhava na roça. Falta apenas políticas públicas que realizem um trabalho sério de acompanhamento. Capinuro, muito obrigada, porque eu não vou dizer mais nada. É exatamente isso aí, né? Realmente a zona rural, acho que tem algo a mais, né? Algo especial, até porque eu gosto muito de estar assim no meio da natureza, então né, a gente respira um ar diferenciado, como você falou, o estresse é menor, né? Tem a voz de 99 anos, que bom. Aonde é? Aí me diga, gente, eu tenho que ir para esse lugar aí. A ver se eu vivo mais um pouquinho, viu? Então aqui são motivações para que a gente faça nossas consultas em relação à qualidade de vida. E uma coisa muito interessante, uma palestra que eu ouvi aqui de um senhor
ele tem 75 anos, eles falam da utilidade, que muitas vezes chega nessa faixa de idade dos idosos e as pessoas acham que aquele idoso não tem mais utilidade. Se tornar útil, se sentir útil é muito bom. Então, geralmente, essa universidade que vocês viram aí, elas pegam as habilidades das pessoas para fazer algo que seja interessante. Então, tornar aquela pessoa útil dentro do seu limite, gente, isso é muito bom. Muito bom. A sogra da sua avó, a sua sogra tem 106 anos, legal. Muito tempo, viu? Poço da Jurima, né? Lá que tem de 96 anos. Pessoal de Ribeirão, 106 anos, viu, Jane? Muito bom, parabéns. A avó de Aline tem 98 anos. Bebe cachaça quase todo dia e come mastruz. Então, a solução é o mastruz e o alface. A solução é o mastruz e o alface, viu, gente? Vamos então, gente, rever aí o que a gente viu na semana passada na nossa aula 4, que nós observamos aqui a dilatação dos sólidos. E aí a gente pode falar da conclusão que a gente tira da representação em matemática, inclusive da dilatação dos sólidos, né? Onde ΔL, que é a variação do comprimento, quando a gente fala de dilatação dos sólidos linear é a mudança que vai ocorrer no comprimento do corpo. Por isso que eu coloquei aí o fundo com fios de cobre e coloquei aquele exemplo da agulha, e onde queria furar uma bexiga, lembra desse exemplo? E o que é que eu faço? Aí ele pegou uma vela e aqueceu, essa agulha aumentou. Gente, é um aumento que, calculando, você diz, poucos centímetros, vai fazer a diferença em determinadas situações, construções, faz sim, né? Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente nas construções, engenheiros, são feitos cálculos, justamente prevendo as dilatações. Nesse caso que a gente viu na aula anterior, foi a dilatação linear, onde ΔL, que é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, que é L0, multiplicado por alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, multiplicado pela variação da temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial, que a gente já viu. Então, o que a gente pode falar da dilatação dos sólidos? Que ela é proporcional à variação da temperatura, que ela depende do material, porque cada material vai ter o seu coeficiente de dilatação, né, linear, superficial ou volumétrico. O coeficiente do aço é diferente do coeficiente do alumínio, que é diferente do ferro. Então, tudo isso tem influência. E cada material tem o seu coeficiente de dilatação, que a gente viu. Na semana passada, a gente estudou, calculou, levou um tempinho fazendo cálculos em relação à dilatação linear. Linear, ela vai envolver o cálculo de uma dimensão só do comprimento do corpo. E hoje nós vamos estudar a dilatação superficial e volumétrica. Qual é a diferença que existe entre elas? As dimensões. Porque o corpo ele tem os seus formatos, suas dimensões, e muitas vezes é mais fácil você estudar em uma dimensão do que em duas, do que em três. Quando a gente fala do comprimento, a gente está em uma dimensão só, a gente está calculando ali o que vai afetar em relação à alteração da temperatura no comprimento. Mas vamos supor, eu falei aqui com vocês sobre revestimentos em casa, e todo mundo se viu nessa situação em que um revestimento já estourou, porque foi colocado um próximo do outro, no chão, às vezes sobe e aí estoura. Então, nesse caso aí, você está observando duas dimensões, comprimento e largura. Então, quando você tem comprimento e largura, você está trabalhando com o quê? Com superfície, com a área limitada ali pela aquela dimensão comprimento e largura. Essa dilatação que acontece tanto no comprimento quanto na largura, ela é chamada de dilatação superficial. E aí tem um cálculo diferente para isso, tá bom? É o que a gente vai ver na aula de hoje também. Então vamos lá, olha aí.
Aula 5, nosso tema é dilatação dos sólidos, superficial e volumétrica. E nós vamos ver também a dilatação dos líquidos. Porque dilatação linear que a gente viu na semana passada, vai ver hoje superficial e volumétrica, nós estamos falando dos sólidos. E vamos também falar da dilatação dos líquidos na aula de hoje. Então tá aí, o primeiro tópico, dilatação superficial dos sólidos. Anotem, por favor. Dilatação volumétrica dos sólidos. Comportamento de líquidos e recipientes durante a dilatação, dilatação real e aparente dos líquidos. Então anotem aí, porque é a organização da nossa aula de hoje. E vocês só vão copiar o que estiver com este lápis aí ao lado do slide. Tá bom? Vamos lá então, meninas e meninos. Quero saber isso aqui, ó. Quero que vocês pensem, como toda aula, aquela perguntinha. Na aula passada foi do avião, não foi? E essa daqui, todo mundo já passou por isso, eu acho, né? E aí esse fundo de imagem, não sei se vocês dão para observar, mas é um vidro quebrado e dentro tem água congelada. E a pergunta é, por que uma garrafa de vidro cheia de suco ou qualquer outro líquido, não, a água, né, o suco, tal, qualquer outro líquido não, cheia de suco, pode quebrar depois de ficar algumas horas no freezer? Quer que me diz? Porque algumas garrafas de vidro cheias de suco pode quebrar depois de ficar alguns minutos no freezer, no congelador. E aí, Luísa, o pessoal de Novo Paraná diz que é por causa da pressão. Por causa da temperatura, diz a Luísa? Tá bom. Então, essa perguntinha, deixa aí na cabeça de vocês, porque lá no final da aula a gente vai responder isso aí. Vocês vão me dizer por que uma garrafa de vidro cheia de suco pode quebrar depois de ficar algumas horas no freezer. Porque olha aqui pra mim. Amo as respostas de vocês. Dilatou? Gostei. Porque o líquido aumenta suas moléculas, fazendo com que a pressão estoure o vidro. Gente, porque a pressão aumenta. Não sei. Gelo tem mais volume do que o líquido. Adorei essa resposta de Curvelo. Falou dilatou. Mas quando a gente fala dilatou, a gente fala expandir, né? Mas não tá no freezer? Porque quando a gente pensa assim, aumentou a temperatura, pá, dilatou. Diminui a temperatura, contraiu. Não é assim que a gente, né, pensa. Aumenta a temperatura, dilata, expande. Diminui a temperatura, contrai. Aí tu tá me dizendo que tá na geladeira, congelou, com a temperatura lá diminuiu, estourou? Gostei da resposta. Mas vamos ver por quê. Né? Porque aí já me diz Bonito, Lagoa Bonita, porque aconteceu uma dilatação volumétrica. Vamos ver. No final vocês vão me dizer. Enquanto isso, a gente vai agora para a dilatação dos sólidos. Dos sólidos superficial. E aí o que quer dizer essa imagem aí? Diz aí pra mim. Foi aquela imagem que eu coloquei para você, que eu falei para vocês, em relação a revestimentos, a pisos colocados, onde eu sempre esqueço o nome, rejunte. É essa palavra mesmo, gente? Eu acho tão estranho quando eu falo. O rejunte, ele tem um tamanho pequeno em relação ao outro colocado. Então, quem já passou por uma situação dessa? Acho que todo mundo, né? Eu estava em casa e minha mãe me ligou desesperada. Minha filha teve um estouro aqui na cozinha, o mundo vai se acabar. E aí todo mundo correu para casa da minha mãe. Quando chega na cozinha, o revestimento todo estourado. Pá, pá, pá. Mas assim, parecia que era uma bomba, né, que foi lançada dentro de casa. Não foi. O revestimento é um lugar que bate muito o sol, e com o tempo, o que aconteceu com aquele revestimento na parede? Dilatou, o espaço não dava mais para ser ocupado entre os dois revestimentos, pá, estourou,
rachou, alguns pedaços caíram e outros ficaram lá rachados. Isso acontece por quê? Porque você teve aí uma variação em relação ao comprimento e à largura desse revestimento devido à alteração da temperatura. Isso aí tem um cálculo, a gente pode calcular, né, quanto esse revestimento ele dilatou. Quando a gente fala de revestimento, a gente fala de superfície, né? Quando você pega um revestimento, um pedaço, um azulejo, naquele formato retangular, ali você tem uma superfície, você calcula a área dali. Então você compra inclusive por metro quadrado, se eu não me engano, né? A unidade é essa, é metro quadrado. Você só compra piso assim, né? Pelo metro quadrado. Metro quadrado quer dizer o quê? Você está calculando ali a superfície, a área. Tem ali o comprimento vezes a largura. Lá na linear, não. Na linear a gente só estudou o comprimento. Aqui a gente estuda o comprimento vezes a largura, que é o quê? A superfície, no caso aí da superfície retangular. Então é isso que a gente vai estudar agora, tá bom? Ah, eu vou falar lá já do forno. O forno já é outra coisa. Vamos agora para a superfície, para a dilatação superficial. E isso, entre uma cerâmica e outra, tem que ter um espaço, porque vai ocorrer a dilatação. Mas você sabe que interessante, a cerâmica, ela tem um coeficiente de dilatação menor, ela dilata menos, por isso que muitos... Oh, perdão, eu falei errado, cerâmica não. Eu confundi agora a cerâmica com o que faz o forno de alvenaria, barro, não é isso? É cerâmica, né? Barro, cerâmica, é tudo a mesma coisa, gente? Me fala aí. Vou ver aqui, mas não tem aí o forno de alvenaria, ele tem um coeficiente de dilatação menor. Por isso que é muito feito aí a questão da absorção também do calor. Isso. Viu? Isso, a questão da dilatação, gente, ocorre de acordo com o material. Quem tiver maior coeficiente de dilatação, claro, vai dilatar mais. Então vamos lá. Como é que a gente calcula a pró-dilatação superficial dos sólidos através da fórmula que a gente agora vai chamar de A? Presta atenção aí. A vai ser superfície área. Eu botei A de área. Alguns livros têm S de quê? De superfície. Nós vamos trabalhar com A, certo? Então, a variação da área do material, olha aí, é igual à área inicial multiplicada por beta, outra letrinha grega que vai representar o coeficiente de dilatação do material, certo? Multiplicado por delta T, que é a variação da temperatura. Me explica aí, esse beta, gente, é igual ao dobro de alfa. Quem é alfa? O coeficiente de dilatação linear. Ou seja, se o coeficiente de dilatação do alumínio, que eu acho que é 22 vezes 10 elevado a menos 6, eu acho, viu? Vamos dar como exemplo. Se o coeficiente de dilatação do alumínio for 22 vezes 10 elevado a menos 6, o coeficiente superficial dele vai ser o dobro do linear. Então vai ser 44 vezes 10 elevado a menos 6. Olha aí. Então, se você souber o coeficiente de dilatação linear, você calcula o coeficiente de dilatação superficial do material. Entendido? O que é esse A aí? A é de área, de superfície. A área, a superfície. Então, a variação da área, ó, aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui um piso, um revestimento, certo? Não sou muito boa de desenho, só com instrumentos. Com a temperatura inicial T0, certo? Esse era o revestimento. Aumentou a temperatura, esse revestimento dilatou. O que aconteceu com a área dele? Aumentou ou diminuiu? Ó, a temperatura variou. E o que aconteceu com o revestimento? Aumentou ou diminuiu? A temperatura aumentou, então o revestimento também vai aumentar. Beleza, pessoal de Poço de Urema. Então aqui eu tenho a área inicial, a área 0, e tenho a área final, chamado de A, certo? Ok? Então eu posso fazer o cálculo entre a temperatura inicial e a temperatura final, a área inicial e a área final, e quanto aumentou essa área? Né? Se o revestimento estava com a área de 10 centímetros quadrados,
E essa daqui passou para 10,2 centímetros quadrados. Aumentou em quanto? No início era de 10 centímetros quadrados. Aí aumentou a temperatura e passou para 10,2 centímetros quadrados. Houve um aumento de quanto na superfície? Muito bem, São José. O aumento de 0,2 centímetros quadrados. Não esquece da unidade, viu, São José? Muito bem, obrigada. O que é isso que São José me mostrou? A variação. Então, delta, olha o que São José fez. Delta A, ou seja, a variação da área é igual à área final menos a área inicial. Foi isso que São João fez, que São Bento fez também. Então, a variação da área, que esse delta representa a variação, vai ser 10,2 menos 10, que é igual a 0,2. Então, essa variação é isso aqui, ó. Delta A. Então, delta A, a gente dá para calcular isso, né? E outros termos que eu fiz assim bem simples para que vocês entendam. A gente dá para calcular essa variação tendo a superfície inicial, o coeficiente de dilatação superficial do objeto e a variação da temperatura. Então, é isso que vocês vão copiar agora e nós vamos aplicar no exercício seguinte para que vocês entendam que é brincadeira de criança, tá bom? E são esses cálculos que são feitos nas construções. É por isso, a partir de agora, observe, quando tiver oportunidade, quem trabalha aí com construção, quem coloca, inclusive, os pisos e os revestimentos, tem alguém aí que coloca revestimento, que trabalha com isso, vai agora saber por que tem escrito na caixa. Quando a gente vai comprar um revestimento, um piso, tem lá, rejunte de 2 centímetros. Porque já foi feito um cálculo que, para evitar quebra daquele revestimento, você tem que colocar pelo menos 2 centímetros, né, afastados um do outro, por causa da dilatação do material. Então, muitas vezes, né, a pessoa que vai colocar, né, não presta atenção nesses detalhes e coloca juntinho. Outros não, outros já têm um conhecimento prévio, experiência de seus pais e já coloca afastado. Mas aquilo ali é por causa da dilatação do material. Ok? Jardel fez uma pergunta interessante. Quando o recipiente de vidro está muito frio e nele colocamos algo muito quente, por que ele estoura? Isso já aconteceu comigo. Justamente porque quando você está com duas temperaturas diferentes, então o que é que você faz? Você coloca, né, corpos com temperaturas diferentes. O que é que elas vão procurar? Entrar em equilíbrio térmico. Quando vai entrar no equilíbrio térmico, o corpo de maior temperatura vai o quê? Aquecer o de menor temperatura até que os dois se igualem. E quando isso acontece, tem o calor. Calor é o quê? Energia. Então, a depender do material e do coeficiente de dilatação dele, ele vai o quê? Expandir demais, chegar a estourar, né? Então, tem uma relação entre a dilatação. Então, não suportou aquele volume, no caso do líquido, o vidro não suportou, dilatou de tal forma, o líquido pode ter dilatado mais do que o vaso, e aí faz o que? Rompe e quebra. E tudo isso é feito, um prato que quebra no micro-ondas. Gente, eu nunca vi um prato quebrar no micro-ondas, eu sei que é possível, mas eu nunca experimentei. O prato quebrar foi? Gente, 2 vezes foi capim duro. Gente, eu nunca experimentei, não. Essa de quebrar, mas é para que você observe que é a questão da temperatura. A questão do micro-ondas tem outros efeitos, viu, capim duro? Como um efeito chamado de ressonância. É quando o material, a gente está na 2ª série, porque às vezes eu faço confusão. Vocês vão ver ainda ressonância nesse ano e vocês vão observar que cada material ele tem uma frequência.
E quando um material se aproxima da frequência do outro, pode acontecer o rompimento. E o micro-ondas, ele trabalha com a frequência, né? Ele procura se aproximar da questão da frequência da água, para que aqueça os alimentos. Então, isso já é outra coisinha que a gente vai ver aqui ainda na segunda série. Ok, então vamos lá para o exemplo. Tá aqui, ó. Presta atenção aí, cacimba. Quem foi que não estava entendendo? Olha aí. Uma chapa de zinco, uma chapa mesmo, de zinco, e aí tem aí do lado, a chapa de zinco tem 26, o coeficiente de dilatação linear, alfa, olha aí alfa, o coeficiente de dilatação linear, toda vez que tiver essa letrinha grega aqui, ó, alfa, ele é coeficiente de dilatação linear, beta superficial, alfa linear. Então, o coeficiente de dilatação do zinco linear é 26 vezes 10 elevado a menos 6, o inverso do grau Celsius. A chapa é retangular e tem 60 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura. A temperatura é de 20 graus Celsius. Supondo que a chapa foi aquecida até 120 graus Celsius, calcule a dilatação superficial por ela sofrida. Ou seja, eu tenho uma chapa de zinco. Por que eu tenho que falar que é de zinco? Porque eu tenho que saber qual é o coeficiente de dilatação dela. E no caso, o linear, que é igual a 26 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? O inverso do grau Celsius. E ela tem uma área, um comprimento inicial de 60 centímetros e 40 centímetros de largura. A temperatura de 20 graus Celsius. Aí você foi lá, colocou essa chapa no forno e ela foi até 120 graus Celsius. Pergunto, a chapa aumentou de superfície? Sim ou não? Pessoal de cacimba, a chapa, isso, muito bem. Cacimba, Vitor, aumentou. Eu posso saber quanto aumentou essa superfície? Posso, Vitor? Posso calcular? Posso, Luane, calcular? Posso. Claro que eu posso, porque eu tenho o quê? A matemática. Olha aí. Aí eu vou usar o que vocês copiaram no slide anterior, né? Não sou criança, aí eu vou lá, ó, delta L. Que L, professora? Acorda para Jesus, professora. Delta A, que é de área, vai ser igual a área inicial multiplicado por beta. Opa, lá em cima tem alfa, mas na minha fórmula tem beta. E eu boto beta vezes a variação da temperatura. Eu tenho que achar cada negocinho desse. O que eu quero calcular é isso aqui, ó. Então, na minha questão, eu tenho que ter a área inicial. Me diga aí, uma alma linda, maravilhosa. Qual é a área inicial da placa de zinco? Vou até botar a pesca aqui embaixo. A placa de zinco, ela tem comprimento de 60 e largura de 40. Como é que eu calculo a área de uma placa retangular? Qual é a área de uma placa retangular? Eu multiplico o quê? Base por altura. Quanto é que dá? Isso, muito bem, Novo Paraná, muito bem, jogou duro. A área inicial, que é a placa inicial, vai ser, vou colocar aqui, ó, 40 vezes 60. A área inicial vai ser igual a 2.400 centímetros quadrados. Gente, não posso esquecer dessa unidade, nunca jamais. Falar igual meu filho, nunca jamais. Viu? Isso mesmo, Irará. Muito bem, Irará. Olha aí. Então, a área inicial dessa plaquinha é de 2.400 centímetros quadrados. Fechado? Entendido? Pronto. Já tem isso aqui. Vou para beta. Ah, Pro,
O coeficiente que tem aqui é linear, mas eu quero o coeficiente superficial. O coeficiente superficial é beta. Mas beta é igual a quanto? O dobro do coeficiente linear. Meu alfa parece um peixe, viu, gente? Gente, o coeficiente superficial do zinco é igual o dobro do coeficiente linear do zinco. Lá na tabelinha dos materiais de construção, você só vai ter o coeficiente de dilatação linear. Os demais você calcula. Aí eu pergunto para Cacimba. Hoje eu estou pegando no pé de Cacimba, né, professor Luciano? Se eu tenho material de coeficiente linear igual a 15, o coeficiente superficial desse material vai ser quanto? Rapidinho, para ver se entendeu. Ó, eu tenho um material qualquer, por exemplo, e o coeficiente linear dele é de 15. Nem estou falando a unidade para não correr risco de atrapalhar. E aí, eu quero saber qual é o coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente superficial, de dilatação superficial de material é o dobro do coeficiente linear, certo? Simples, resumindo. Muito bem, São José, muito bem. Então, gente, se o linear é 15, o superficial é 30. Dobra. Se o linear é 10, o superficial é 20. Se o linear é 100, o superficial é 200. Isso. É porque a Emanuele fez ao quadrado, não foi? Entendido, Leandro, Vitor? Tudo bem agora? Se aí eu digo, gente, eu quero o coeficiente superficial de um material que tem coeficiente linear igual a 18. Qual é o coeficiente superficial? 18 vezes 2, 36. É só dobrar. Entendido? Beleza, então agora eu vou voltar. Volta pra lá que eu vou voltar. Então, muito bem. Então, a questão, ó, pronto, já entenderam tudo. Então, a questão deu que o coeficiente linear do 5 é 26 vezes 10 elevado a menos 6. O coeficiente superficial vai ser o quê? O dobro. Porque o coeficiente superficial é o dobro do linear. Então, beta é só multiplicar, gente. É 2 vezes 26 vezes 10 elevado a menos 6. Beta é igual a quanto? Diz aí pra mim. 26 mais 26 dá quanto? 52? Tô certa ou tô errada? Tô certa ou tô errada? Se estiver errada aí, me corrija. 26 mais 26 dá 52, né? Beleza, muito bom. Falta alguma coisa, gente, para nossa fórmula? E aí, Oliveira? Falta alguma coisa para nossa fórmula? Já tenho a área inicial, já tenho beta, que é o coeficiente de superficial, dilatação. E falta aqui delta T, que é variação da temperatura. Muito bem, Paraná. Paraná hoje está demais. Me diga aí, a temperatura estava em 20 e foi para 120. Ela variou quanto, meu filho? Muito bem, Paraná. Paraná hoje está demais, viu, gente? Tô gostando. Cacimba, show, Cacimba. Sim. Ó, você vai lá, ó, delta T é temperatura inicial menos temperatura final, que é igual a 100 graus Celsius. Pronto, já tenho tudo, então eu vou fazer meu cálculo lindo, maravilhoso. É agora que meu cálculo vai ser show. Então, delta A. Então, delta A, que é a variação da minha área, vai ser igual à minha área inicial, que é 2.400, multiplicado por beta, que é 52 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicada pela temperatura. Faz aí pra mim. Faz aí, amores. Dá quanto? 2.400 vezes 52 vezes 100. Eu vou fazer assim, ó. 2.400 multiplicado por 52, multiplicado por 100. Não vou mexer na minha potência, né? Vou deixar aquela por último. Vou mexer por enquanto, não. Vamos transformar em potência, gente? Pra ficar melhor?
Pro capim duro quer dizer, é porque na fórmula é delta e no outro é A com um zero. Que outro? Ah, aqui? Ah, porque delta é a variação, é um menos o outro. E tem a variação da área. Delta é a grandeza final menos a grandeza inicial. E o zero é inicial. Então, ó, delta, só porque Capim Duro me perguntou. Delta zero é a área final menos a área inicial. Quando a gente bota esse zerinho aqui, ó, é porque é inicial. Então, o que é a área inicial? A área inicial é 2.400. E a área final, aí a gente vai descobrir, tá bom? Gente, eu vou transformar em potência. Vocês querem multiplicar tudo? Ah, já acharam pra mim, tudo bem. Novo Paraná já achou pra mim, deu muita coisa, não foi? Deu 12 milhões. Esplanada José fez com potência de 10. Dá 12 milhões 480 ou 400? 12 milhões, como é? 124 milhões, é isso como é? O último... Vou lá, viu? Vou colocar. Primeiro eu sei que vão ter 2 zeros, né? Então, vamos lá. Delta A vai ser igual a quanto? Isso. 1, 2, 4, 8 e 4 zeros. É isso? Multiplica aí, gente. Segunda série. Sai multiplicando. Multiplique aí 2.400 por 52, depois multiplique por 100. Viu, Castanhão? Multipliquei tudo. Agora tem a potência, vezes 10 elevado a menos 6. Agora é o seguinte. É tudo isso aqui dividido por 10 elevado a 6. Você sabe, né? Que 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa do número sendo dividido por 10 elevado a 6. Esse negativo aí, ele está representando uma divisão. Então, a gente pode dividir. Vamos dividir? Então, a variação da área vai ser igual a esse número enorme dividido, ó, 10 elevado a 6 tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou sair cortando, viu? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Aí vai ficar 1.248 dividido por 100, agora fica show. 12,48 centímetros quadrados. Foi o aumento aí. A chapa teve um aumento de 12,48 centímetros quadrados. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Pode sim, pode puxar a vírgula para a esquerda e colocar na potência. Eu achei que esse aí vocês iam gostar mais. Mas pode sim. Ok. Nós vamos fazer outro, por isso que eu não vou... A gente não vai ficar repetindo esse, certo? Porque a gente vai fazer outros. Ok. Vamos para o digitado, então. Vamos para o repeteco? Então, vamos lá. Uma chapa de zinco. Todo mundo pronto para o repeteco? Pronto, São José? Pronto, João Vaz? João Vaz, olha só. Vamos para o repeteco. Vamos aí. Uma chapa de zinco com coeficiente de dilatação linear é igual a 26 vezes 10 elevado a menos 6, inverso do grau Celsius. Retangular, tem 60 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura, a temperatura de 20 graus Celsius. Supondo que a chapa foi aquecida até 120 graus Celsius, calcule a dilatação superficial por ela sofrida. Entendido? Então, primeira coisa, a fórmula é essa. A variação da área é igual à área inicial multiplicado por beta, que é o coeficiente de dilatação linear, ou superficial, multiplicado pela variação da temperatura. O que a gente sabe? Que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. Beleza. A área da chapa retangular é base vezes altura. Tá bem bonitinho esse, né? Calculando a área, vai ser 60 vezes 40, que é igual a 2.400 centímetros. Tudo que a gente fez. Quadrado. Centímetros ao quadrado, não pode esquecer. A variação da temperatura vai ser 120 menos 20, que é igual a 100 graus Celsius.
Vamos calcular, gente? Só vou substituir na fórmula. 2.400, porque esse 2, porque o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear e a questão dá o linear. As tabelas que vocês vão observar na internet, em alguns laboratórios, lojas, sempre tem um linear, certo? Multiplicado por 26, vezes 10 elevado a menos 6 vezes 100 da temperatura. Multiplicando esse mundo de coisa aí, dá 124.800.000, não é isso? Eu tô certa? Não, 12 milhões, né? 480 mil, 12 milhões 480 mil, que tava lendo errado, é porque eu tô querendo muito dinheiro. Mas aí vem vezes 10 elevado a menos 6 para quebrar tudo, porque ele vai dividir aí. E aí, transformando em potência, gente, quem quiser transforma em potência, eu transformei. Só que eu transformei numa potência que eu pudesse logo somar, né, porque são potências de mesma base. O que é que a gente faz na multiplicação? Somos expoentes, eu coloquei 6 menos 6 para dar 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Eita, problema! Então, vai dar 12,48 centímetros ao quadrado. Beleza? Ó, então na aula passada nós vimos, até agora a gente viu dilatação dos sólidos. É bom você atentar a isso. E aí nós vimos a superficial na aula passada e agora nós vimos... Nós vimos a linear na aula passada e agora nós vimos a superficial. Tá faltando o quê? Ah, voltar para um print, volto sim. Tem alguém na escuta? Tem. Volto. Estamos na escuta. Olha aí. Fez o print? Eu quero que todo mundo aqui olhando para mim para prestar atenção. Na aula passada, a gente viu dilatação dos sólidos linear, certo? Nessa aula, acabamos de ver dilatação dos sólidos superficial. Tá faltando qual? Volumétrica. Porque a gente viu dilatando o comprimento, depois a gente viu dilatando a superfície, que é a área, falta ver dilatando o quê? O volume. Mas quando você fala em volume, você pensa logo em 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. É tanto quando você multiplica essas 3 dimensões, você vai para o metro ou para a unidade cúbica. Não é isso? Então os materiais eles se dilatam nessas dimensões também. Se dilata no comprimento, se dilata na largura e se dilata também na altura. Sabe que é um exemplo muito interessante? Quem já observou pontes? Algumas pontes nos meios têm umas coisinhas assim de determinados materiais juntas de dilatação parecendo um zigue-zague. Essas juntas, elas evitam que uma ponte, por exemplo, possa cair, possa desabar com o aumento da temperatura. E essas juntas são feitas de tal forma que elas conseguem ocupar um espaço em relação a essas 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Dá para calcular? Tem representação matemática? Tem. Mas o que eu quero que vocês saibam é a comparação entre os coeficientes dessas dilatações. Vocês viram agora que o coeficiente superficial de dilatação de um material é o dobro do que? Do linear. O volumétrico vai ser o quê? O triplo. Olha que interessante. O coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo, é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, a PRO quer dizer que basta eu saber qual é o coeficiente de dilatação linear, por exemplo, do zinco, do ferro, do vidro? Sim. Porque sabendo o linear, você sabe o superficial e o volumétrico. Quer ver? Pessoal de Cacimba. Eu tenho material com coeficiente de dilatação linear de 10 unidades. Qual é o coeficiente superficial? 20.
Qual é o coeficiente volumétrico desse material? 30. Olha aí que massa. Não posso nem falar esse termo massa, porque massa em física é uma grandeza, né? Então, não, tira essa coisa aí. Olha aí que interessante. Então, se eu tenho coeficiente de dilatação linear, eu calculo o superficial e o volumétrico. O superficial é o dobro e o volumétrico é o triplo. Pró e tem nominho, tem uma letra que representa? Tem. O linear alfa, o superficial é beta e o volumétrico é gama. Ai, meu Deus, a física pega o alfabeto grego, a física, a matemática usa muito o alfabeto grego. Se você for observar, se eu não me engano, é alfa, beta e gama, né? As seguidas, eu acho que é assim. Então, linear alfa, beta superficial e gama. Como é essa letrinha gama aí pra gente escrever? Tá aqui, olha, dá uma olhadinha. Aí as juntas, o fundo desse plano são das juntas. Eu vou pedir para que vocês copiem rapidamente a equação matemática que representa o cálculo da dilatação volumétrica dos sólidos. ΔV, São José, agora só se for na produção eu passo para vocês, tá bom, São José? ΔV, que é variação do volume, que é volume final menos volume inicial, é igual ao volume inicial multiplicado por gama. Olha que letrinha linda. Parece um Y, mas não é. É o gama. É uma letra grega. Letra grega atrapalha tudo, é muito R, né? Parece aquele negocinho de linguagem aí que a gente faz. Enfim. ΔV aqui, gente, volume final menos volume inicial. É igual a volume inicial multiplicado pelo gama, que é coeficiente de dilatação volumétrica, multiplicado pela variação de temperatura, que todo mundo já sabe, está cansado de saber, que é temperatura inicial menos temperatura final. Falei errado, viu? Temperatura final menos temperatura inicial. Pró. Gente, gama é 3 vezes alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Vou mostrar para vocês as referências. Vamos então encontrar o professor Luciano nessa aula hoje com novidades, hein, professor Luciano? O exemplo estão me pedindo, mas não se preocupe que eu volto com esse exemplo na aula 6, né? Porque hoje já está o tempinho apertado, não se preocupe. E também vai estar lá postado, viu, no ambiente virtual para vocês. Como foi, professor Luciano, as participações? Foi muito legal, o pessoal participou bastante, interagiu, mas também com a aula dessa, né, a professora aí dando essas explicações tão maravilhosas, é difícil não participar. Eu sei que Irará Largo jogou duro, capim muito duro. Bem, tava filtrando ali, passando para você, a coisa tava assim, o pessoal tá muito empolgado com a aula. O pessoal de Novo Paraná, gente, Novo Paraná, muito obrigada pelas participações. Parabéns. Vamos agora então para o nosso momento da síntese com o professor Luciano. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa síntese, né? Que foi trabalhado nessa aula da agora, tá? Então, veja só, falamos aqui sobre dilatação superficial e a volumétrica. Uma coisa que a gente tem que estar atento a isso aí é a questão da relação entre os coeficientes, que todos eles estão ligados ao coeficiente linear, de dilatação linear. Portanto, se for superficial é o dobro, o volumétrico é o triplo, e está atento que todas essas dilatações estão diretamente ligadas a quem? A questão da área, a questão do volume e a questão da diferença de temperatura. Então, vamos lá e ficar atento a essa situação. Estudem até um próximo momento. Gente, que bom que vocês gostaram da aula, vocês que são maravilhosos. Na próxima aula, não se preocupem, vamos voltar com dilatação dos líquidos e com novas grandezas aqui em física. Até mais!